Paz, alegria, justiça em sua alma. Paz, alegria, justiça. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Paz, alegria, justiça. Alegria, justiça. Quando você tem, você é rico. Quando você tem, você é rico. Obrigado, Pai. Holy Father. Pai, Espírito Santo. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos for the anointing pela unção that breaks the que yoke. quebra o jugo. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos for the power of the pelo cross. poder da cruz. Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. It's because of É you por causa de você. we live, Nós vivemos, we breathe, nós respiramos and have e our temos being. o nosso ser. There is no other Não tem name nenhum outro nome that we are saved pela qual by importa que sejamos salvos, but the name of mas Jesus somente Christ. o nome de Jesus Cristo. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that you're here today que você está aqui hoje to do whatever para fazer tudo quanto you want to do. você quer fazer. There is nothing Não tem nada that you cannot do. que você não pode fazer. And I just need to let you know, E eu preciso que você saiba thank God you made it in. que bom que você conseguiu entrar, Because there was hundreds of people porque teve centenas de pessoas that did not make it in the door. que não conseguiram entrar aqui hoje. But if you made it in this seat Mas se today, você conseguiu assentar-se aqui hoje, I believe eu acredito that que God, Deus the Holy e o Spirit, Espírito Santo, designed it. Ele designou And you are here para que você estivesse aqui for a purpose. para um propósito. You are here to hear Você está aqui whatever's going to be spoken para today. ouvir tudo quanto Deus irá falar hoje. No weapon Nenhuma arma formed against forjada, the words, the palavras, seeds sementes that shall go forth. que vão ser liberadas. These seeds Essas sementes that are words que são palavras by the Spirit of God, pelo Espírito de Deus, that nobody and no demon will steal para que them, nenhum homem e demônio venha no roubá-la. bird of the air. Essa palavra, esses Father, we pássaros thank you. não venham roubar essas Because sementes. today Pai, nós te agradecemos is the day of porque salvation. hoje é o dia de salvação. Right now we bind up Agora nós repreendemos every distraction, toda distração, everything tudo that would come against que venha levantar freedom, contra a liberdade, healing, cura, salvation, salvação, deliverance, libertação, whatever. tudo quanto And blind eyes que venha cegar are olhos, going to be open. porque os olhos There cegos are many irão blind ser people abertos, pessoas cegas irão ver novamente, that read Bibles. pessoas que leem a Bíblia. There are many blind people Tem muitas pessoas que são cegas that go to buildings e vão ler as escrituras in the name of God. e no nome de Deus, There are many blind people mas são pessoas cegas that cannot see, que não podem ver, cannot hear, não pode ouvir and have not e understood não entendeu ainda that we must que nós be temos born que ser again nascidos de novo to enter para entrar the kingdom no reino of God. de Deus. And ever since Jesus E desde que Jesus walked on the earth, andou nessa terra, the o kingdom reino has come. chegou. Yes. Aleluia. Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos Your word shall not return void. porque a sua palavra cumprirá o It propósito shall accomplish pela qual ela foi enviada everything that it's sent to e do. não vai voltar vazia. Father, you said in your O word, Senhor diz na sua palavra: go to the highways, vá nos lugares altos, the vá nos byways, lugares baixos, the streets, the neighborhoods, nas ruas, na The vizinhança, malls. vá nos shoppings, the beaches, vai nas praias, the parks, vai nos parques,
and compel e them força-os to come a virem to eat. para comer. Today we're sitting down Hoje estamos assentados to eat para comer, because we are made to be spirits. porque nós fomos criados para sermos espirituais, And His words are spirits porque a palavra dele é and espírito they are life. e é vida. And He says if E a anyone palavra fala: se qualquer desires desejar to come after me vir após mim and does not e não pick up his cross, pegar a sua cruz, deny himself, negar a si mesmo and follow me, e me seguir and eat my flesh, e comer da minha and carne drink my e blood, beber do meu sangue, he shall have nothing to do with me. ele não pode me seguir, não tem nada comigo. In the beginning was the No Word, começo era a palavra and the Word was a God. palavra estava com Deus. The Word A palavra that was que era Jesus Jesus, came into this ele veio a este first heaven, primeiro céu, became flesh, se tornou carne, God became flesh, Deus se tornou carne, dwelt among us, habitou entre nós, became sin se tornou pecado for a moment, por momento, that he para que ele, who believes on him, para aquele que crer nele, he shall take their sin away não pereça, mas os seus pecados possam ser removidos. by faith. A minha fé, He's not a day anymore, ele não está mais morto, he's everything. ele é tudo. He's not a time, Ele não está no tempo, he created time. ele criou o tempo. He came Ele veio to open up our para abrir eyes os nossos olhos, to know that everything in the Old para saber que Testament tudo o que está escrito no Velho Testamento was him. foi ele. He was Ele era the first o temple primeiro templo of many de temples. muitos templos. So what I'm saying O que eu estou is, dizendo é, all those todos that call on the name of que Jesus, clamarem pelo nome de Jesus and He comes into them, e ele vir até eles, they will be eles serão, temples se tornarão templos, of God. templos de Deus. We are living temples. Será um templo vivo. And when Jesus comes, E quando Jesus vier, He doesn't just come ele não apenas vem in the no temple templo and just say, I'm just going to sit in the corner e falar assim: eu vou sentar no and cantinho wait e vou esperar till they need me. até alguém vir até He mim. comes in Não, ele entra, and He flips tables ele vira as mesas and He chases out e ele all vem, those e ele who buy and sell. disciplina e expulsa todos aqueles que estão vendendo, comprando e vendendo, All those coming in for wrong reasons aqueles que entram com motivo errado, and going out, entram e saem buying something comprando algo that has nothing to do with Jesus. que não tem nada a ver com Jesus. Deliverance. Libertação. When He comes in, Precisamos. He starts to flip tables. Ele começa, quando ele entra no templo, ele começa a virar He mesas. begins to make us Ele começa a nos fazer houses of prayer. casas de oração. And all the evilness E tudo, begins to come out of us. toda enfermidade começa a sair And de He nós. begins to purge His floor. E ele começa agora Deliver His people. a libertar o seu povo. This is the purpose. Este é o This is propósito. the gospel. Este é o evangelho. I'm going to be reading Eu estarei lendo from Matthew em Mateus, chapter 9, capítulo 9, verse versículo 23. 23. This is right after Isso é bem depois Jesus que Jesus, healed the woman ele curou a mulher with the issue of blood. com fluxo de sangue. For 12 years, Por 12 she anos had ela this sofria. issue. Ela sofria com esse fluxo de sangue por 12 anos. How long Quanto tempo have you had your issue? você tem tido esse fluxo de sangue? Fornication, Fornicação, lust, luxúria, religion, religião, torment, tormento, anxiety, ansiedade, bondage, prisões, drug addiction. vício em drogas. Whatever your issue, Independente da and maybe situação it is an issue of blood. que você esteja enfrentando agora, é Maybe it is. como um fluxo de sangue. You need a miracle in your body. Então você precisa de um milagre na sua vida.
whatever your issue is, aonde tiver esse fluxo de sangue, only Jesus can fix it. somente Jesus pode consertar. Or you have already Você já taken care of it by now. cuidou desse fluxo de sangue? So right after that, Depois disso, Jesus curou ela. verse 23, Versículo 23. Jesus came to the rulers Jesus veio até os governantes, and he saw the minstrels, do dirigente da sinagoga, people making noise, viu os flautistas fúnebres and he said unto e a them, multidão em alvoroço. Ele disse a eles: give place, retirai-vos, because this was the place porque o contexto é, he was heading to, ele estava sendo levado, because porque he was going to house to heal this daughter. ele estava indo para orar para uma criança. And just on the way, E no caminho, the woman with the issue of blood essa mulher com fluxo de sangue, had already heard about Jesus. ela já havia ouvido sobre Jesus, And she just got e ela a drive-by entrou e arrastou-se healing. e arrancou e puxou para receber a cura. Pessoal, certifica o pessoal aqui da equipe, ninguém conversando, nenhuma conversa paralela para não atrapalhar a palavra. Posso contar com vocês? Ninguém com conversa paralela. Yes. Bom? Amen. Amém? Palavras de vida eterna, tá bom? And he said unto them, E ele disse a eles: give place, dê lugar, for the maid porque is not dead, retirai-vos aqui, porque essa menina não está morta, but sleepeth. mas está dormindo. And they laughed at E him. todos riram e zombaram They dele. laughed at him. Zombaram dele. You know, Sabe? your family might laugh at you. A sua família pode até rir de Your você. co-workers might laugh Os at you. trabalhadores podem até rir de você. When you say, oh, I got saved. E você fala assim: nossa, Oh, eu Jesus fui healed me. salvo. Jesus me curou. Oh, Jesus can do anything. Ou Jesus te deu algo. He said, Ele disse: she was sleeping. ela estava dormindo. They already checked her pulse. Can you say again? They've already checked her pulse. Eles já tinham entendido They've para already eles. called the morgue. Eles já tinham chamado as pessoas They've porque ela estava already morta. planned her funeral. Já estavam fazendo o funeral dela. And E Jesus Jesus tells them disse para eles: she's not dead. ela não está morta. She's just sleeping. Ela só está dormindo. But we know she was dead. Mas nós sabemos, pelo contexto, que ela estava morta. But he took her Mas ele pegou ela by the hand, pelas mãos and the maid arose. e fez ela levantar-se. That's what Jesus É isso que Jesus does. faz. That's what he did for É me isso que ele fez comigo. 21 years ago. 21 anos atrás, Shooting drugs. eu usava drogas. Arrested. Eu fui preso 47 times. 47 vezes. In and out of prison. Entrava e saía da prisão. In and out of church. Eu ia e saía de igrejas. Entrava e saía. Whatever. Tudo quanto eu vivia. 21 years ago. 21 anos Before that, atrás. for 20 years. Isso foi 21 anos atrás. For 20 years. E durante esse tempo, After I was baptized at the age of 13. com 13 anos eu fui batizado nas águas. Doing drugs. E depois disso fiquei mais 20 anos usando drogas. Whatever. E I was dead. eu estava morto. Walking dead. Morto vivo. About Ponto to die in the flesh já as estava well. quase morrendo também no natural. But I heard about Jesus. Mas eu ouvi sobre Jesus. And when I called out Quando eu clamei in desperation, em desespero, Jesus, Jesus, save me. salva-me. At that moment, Naquele momento, the demons os demônios that had me que estavam had to leave me. me atormentando tiveram que sair de mim. They had to let go of me Eles tiveram que sair de mim, because I said, porque eu disse: your blood. o teu sangue It's all about your blood, é Jesus. tudo sobre o seu sangue. I knew enough Eu sabia o suficiente that it was by His que era blood por causa do sangue dele
The blood is speaking O sangue for dele you right now. está clamando e falando por você agora. It's by His É blood pelo sangue dele that we are made clean, que nós somos feitos limpos, that we are made alive. que nós somos feitos vivos. The Bible A Bíblia says diz life is in the que a blood. vida e a morte, That's why you cannot call melhor on dizendo, any other que a God. vida está no sangue. E você não pode clamar por nenhum outro nome. There's only one. Só tem um nome By His name pela qual importa that we're saved. que sejamos salvos. Mary can't save Maria you. não pode salvar você. Mary's not a virgin. Maria não era mais virgem. She got married and slept with Joseph, Nós sabemos que ela casou com José and she was allowed to. e ela era permitida. Mary was born in sin Ela nasceu em pecado because Jesus porque Jesus was the first foi o primeiro one e o único born nascido who knew no que sin, não conheceu o who pecado, became mas se sin tornou pecado for us, por nós, that we might para que be nós pudéssemos ser the righteousness of a God. justiça de Deus. By what? Pelo quê? By Him coming alive again and you killing Him? Por ele ressuscitar novamente? By the cross. Pela cruz. One time Uma vez He entered in ele entrou for all of us, por todos nós. and that blood is on the E o altar sangue dele está no altar. till He comes back Até again. que ele volte novamente. everyone Para todo That aquele hears this que gospel, ouvir esse it evangelho calls on the name of e Jesus. clamar pelo nome de Jesus. That God so loved the Que Deus world amou o mundo that He sent de tal His maneira. only begotten É Son. isso. Ele He deu o seu said, único whoever filho. believes on E ele Him, diz para aquele que not crê a nele, religion, não na religião, not a day, e nem no dia, not a work, nem na not a palavra, tradition, nem na tradição, not a nem em denomination, denominação, but Jesus, mas aquele que crê the Son of em Jesus, God, o Filho de Deus, by the only o name único nome that salvation can pela qual come. podemos receber a salvação, Not another saint, e nenhum outro not santo, another dead prophet, nenhum outro profeta, not Isaiah, nem Isaías, not Moses, nem Moisés, not Abraham, nem Abraão, because the Bible Porque a Bíblia says, diz and Jesus que said, Jesus out of disse, His own mouth, eu sou. you say you're sons of Abraham, Você fala de filhos de Abraão, que vocês são filhos de Abraão? and then He says, Então Jesus disse para eles, before Abraham, antes de Abraão ser, I was. eu era. Because He was slain Porque ele foi before morto the foundation antes da fundação of the do world. mundo. Because God Porque Deus did not. não, He is not in ele não time. está dentro do tempo. Everything He did, Tudo que ele fez, He did it ele fez in eternity. na eternidade. We were created Nós fomos criados for Him, by Him, por ele and for e Him. para ele. Everything you see, Tudo que você vê, every one of us here. cada de nós, But it's our choice. mas é a nossa escolha. Will we Nós iremos let him, serve Him servi-lo, because we're either the son of the devil porque senão or the sons and nós daughters of God? nós seremos filhos de Satanás ou filhos e filhas de Deus. When they ate from the tree Quando eles comeram da árvore of the knowledge of good and do evil, conhecimento do bem e do mal, everyone todos born after Adam and nascidos Eve depois de Adão e Eva, were born sinners. todos nasceram pecadores. Everyone Todos, after Adam and Eve todos depois de Adão e were Eva, born with sin. nasceram em pecado. Everyone, Todos, no matter what. independente de qualquer coisa. And don't worry, E sem, even if you're 3 years old, independente by se the você time you have tem 2, knowledge 3 anos de of right idade, and wrong, a idade que você já entende que o que é certo e every one errado, of us will sin. todos nós já estamos em pecado. We didn't know Nós não sabíamos that Adam que Adão and Eve e Adão e Eva were made foram in the feitos likeness, in segundo- the image of God. segundo a imagem de Deus. But the moment Mas no momento em que they disobeyed eles desobedeceram the commandment from the Father, as ordens do Pai, and they ate, os mandamentos de their Deus, eyes were e open, comeram do fruto proibido, os And olhos the deles serpent foram abertos. that they saw, E a serpente que eles viram, the serpent a serpente that deceived them, que enganou the eles, serpent, a serpente, the devil Satanás, that convinced que them, convenceram eles. oh, you will not surely die. Ei, você não vai morrer, ela disse.
Did God really mean that? Ah, será que Deus quis dizer isso mesmo? Que você vai morrer? Was God really serious about that? Deus estava sério quanto a isso? The minute they did that, No momento em que eles fizeram isso, they began eles começaram to be deformed a ser deformados, out of the image saindo da imagem of God de Deus into the e image transformando-se a imagem of Satan. de Satanás. And that's why all of us, Por isso que cada de nós, before we're saved, antes de sermos salvos, we are now the image nós éramos of Satan. da imagem, segundo a imagem de Satanás. What are you talking about? Ah, mas o que você quer dizer com isso? The lust of the flesh, A luxúria da carne, the pride of o life, orgulho da vida and all the e things, todas as coisas, and all the idols, e todos os ídolos, all the flesh, e toda a carne, and all the sin e todo o pecado is what we crave and desire é aquilo que nós desejamos, because we were porque separated nós somos separados from God the Creator, do Criador, Deus, the God of Abraham, Isaac, o and Deus de Jacob. Abraão, de Isaac e de Jacó. And in the beginning was the No Word. começo era a palavra, The Word was a God. palavra era And the Deus, Word was with a God. palavra estava And com the Deus, Word e a palavra became flesh se tornou carne, dwelt among us, habitou entre nós and became sin e for se us, tornou pecado em nosso lugar, that we might be connected para que nós pudéssemos ser conectados, back to God conectados de volta a Deus, by His blood, pelo sangue dele, by His stripes. pelas suas pisaduras. And that's it. É isso. And it's only by faith Somente pela fé that we are saved. nós somos salvos. It's not by rituals. Não é por rituais, It's not by confessions. não é por confissão, Monthly, weekly. mensalmente, semanalmente, It's by His blood. é pelo sangue dele. Don't let anybody lie to Não deixa you. ninguém mentir para você. That's good news. Boas novas está aqui, Unless a menos que you don't believe. você não creia. That is the only thing Essa é a única coisa that will get you. que vai levar você, Is not receiving é agora the receber free gift o dom gratuito of eternal life da vida eterna and following e Jesus. seguir a Jesus. Because all those who believe, Porque todo aquele que crer they'll follow what they believe. vão seguir aquilo que eles creem. Many people believe many things. Muitas pessoas acreditam em muitas coisas. We see in different cults and religions all over the world. Vemos várias religiões ao redor do mundo. They follow very As intently. pessoas seguem aquilo, They follow strongly. seguem de forma They bem, even dress themselves as pessoas, weird looking things. alguns até vestem de forma esquisita, mas porque eles acreditam naquilo. Big brown robes. E eles colocam With roupas, big turbans. colocam roupas, Big crosses. colocam cruzes, Walking around airports. andam em vários lugares. To me, it looks very ridiculous. Alguns parecem ridículo, They really believe. mas eles acreditam naquilo. They really have a lot of pride. E eles têm muito orgulho They naquilo. really want people to look to them as some E special quer thing. que as pessoas olhem para eles e que eles venham ser vistos como pessoas especiais. But to look like that, you gotta really believe. Mas para parecer-se daquele jeito e vestir daquele jeito, você tem que acreditar. He wants you to look like Him. Ele quer que você aparenta-se com Ele. If you really Se believe, você acredita de verdade, you will look like Him. você vai parecer-se com Ele. You will begin to be transformed. Você vai começar a ser Back transformado to the image de volta à imagem in the garden conforme and the era things no jardim, that you used to do. como as coisas que você You'll fazia begin to do them antes. no more. As coisas que você faz That is hoje the power não vai of the cross. conseguir fazer mais, porque é o poder And da the cruz. cross means nothing. A cruz não significa those who are nada dying, para aqueles que estão morrendo, but to us mas para aqueles, who believe, para nós que cremos, It is the power é o poder, of God. o poder de Deus. And the power E o poder of God de Deus is here está aqui today for hoje you. para você. We're not asking you to be Não, a member. não estamos pedindo você para ser membro da igreja. Aleluia. We're not asking you to be a member. Não estamos pedindo você para of se an tornar organization, membro da igreja to fill out ou a membro de uma card, organização to make an para appearance ter every cartão e vir toda semana. We're asking you, Não, nós só pedimos você. do you know Him? Você conhece a Ele?
No, we know you know about him. Eu sei que você sabe sobre ele. Do you know him? Você conhece ele? And then, E então, second question. segunda pergunta. Does he know you? Ele conhece você? Because if you know him, Porque se você conhece he ele, has to know you. ele tem que conhecer você. I know he knows everybody, Eu everything. sei I'm que ele talking about, conhece todo mundo, eu não estou falando sobre isso. does he know you? Ele conhece você de forma íntima. They laughed and they scorned. Eles riram e zombaram There's a dele. price to pay Tem um preço para for pagar. following the Lamb Quando of nós God. seguimos o Cordeiro de They're going to Deus, persecute you. eles vão They're perseguir going to hate você, you. vão They're going to odiar laugh at você, you. eles vão They're going to contar scorn at mentira you. contra você, They're going to set you aside eles vão and separar speak você, all evil vão against falar you. mal contra você. But so did they to him. Mas eles também fizeram And when isso you look contra like ele. him, E se você parecer com ele, you shall suffer the same você vai things. sofrer as mesmas coisas que ele sofreu. But one day Moses, Mas um dia Moisés, after killing that person, depois, God still had a calling on his life. Deus, mesmo quando Moisés 40 assassinou years um running. egípcio, Deus estava All correndo of a sudden, atrás dele. 40 anos depois, de repente, God comes to him. Deus aparece He para has ele. not forgotten Ele não the esqueceu plans that he's told you, os planos que ele the disse para promises você, that he's as given promessas que Deus tem para the você, purpose that you o have for your propósito life. que ele tem para sua vida. On that day, Naquele dia, he said, ele disse: Moses, Moisés, take off your shoes, tira suas sandálias, because the ground you're porque a terra na qual standing você está pisando on is nela, holy ground. ela é terra santa. He told him to take off his Ele shoes. pediu ele para arrancar as sandálias dos You pés. gotta dust your past away. Você tem que entender isso. Dust off the religion. Você tem que tirar Dust as off the sandálias tradition. da religião, da Dust off all poeira the places you've e been. os lugares que você já esteve. Because God wants to Você tem take que you abandonar essas coisas, places porque Deus quer you've never been before. levar você em lugares que você He nunca foi wants antes. to work with you. Ele quer operar e trabalhar com He wants to você. heal you. Ele quer curar He você. wants you Ele to be quer a shining que and você burning light. seja uma luz And if brilhante. you're hearing this Se gospel, você está ouvindo esse evangelho, He's talking to you. Ele está falando com você. Hallelujah. Aleluia! And then it said, fame went out all around the land. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou e tomou a menina pela mão. Então a notícia espalhou para toda aquela região. And then Jesus left there. Então Jesus saiu de lá. And then Jesus departed there, and there was two blind men. Partindo dali, 2 homens cegos o seguiram. I mean, everywhere Jesus went, Onde Jesus ia, something happened. alguma coisa acontecia. I want to let you know a little Eu quero secret. que você saiba de um segredo. He's here right now. Ele está aqui agora. He's here right now. Ele está aqui agora. Believe it. Creia nisso. Because wherever the Holy Spirit is, Porque aonde o Espírito de Deus está, so is He. então Ele está. Because Porque He is Ele é Spirit. Espírito. And He is life. Ele é And vida. His words, E a palavra dele, they're working everywhere. ela opera em Right todos os now. lugares, como está fazendo agora. And two blind men followed Him, crying, saying, Son of David, Aproximaram-se 2 cegos have e mercy on us. gritaram, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. And when He came into the house, Entrando ele em casa, the blind men came too. aproximou-se os cegos And Jesus e Jesus lhe said unto them, perguntou a eles: Believe credes that I am able to do this? que eu seja capaz de fazer isso? And they said unto Him, Então disseram a ele: Yes, Lord. sim, Senhor. Then He touched their eyes, Então ele trocou os olhos deles, saying, According to your faith, dizendo: seja feito be it unto you. conforme a vossa fé. And their eyes were E open. os olhos deles foram abertos. Jesus is saying this today, Jesus right now to you. Está dizendo a mesma coisa para você hoje.
First he's asking you, Primeiro ele está te perguntando: am I able to do this? Você acredita que eu sou capaz de fazer isso? Save your family. De salvar sua família? Save your soul. De salvar sua Heal your alma? body. De curar o seu corpo? Set you free. De libertar você? Put you on the right De path. colocar você no caminho certo? Change your direction. Transformar e mudar a sua direção? Fill you with the Holy Encher Spirit. você com o Espírito Santo? Open your blind spiritual Abrir eyes. os seus olhos espirituais? Whatever it might be. Independente do que venha a ser, He's asking, ele está te perguntando: do you believe você acredita nisso? that I am able to do this? Que eu sou capaz de fazer isso? And then he's E saying então ele this. disse: Let it be done seja feito according conforme to your faith. a sua fé. Who has faith Quem tem fé here today? aqui hoje? Let me hear your voice. Deixa eu ouvir a sua voz. If you have faith Se você tem fé today, hoje, call out clame on the name of no nome Jesus. de Jesus. If you have Se faith você tem fé today, hoje, call out clame on the name of no Jesus. nome de Jesus. Just like blind Bartimaeus Ei, assim como o cego Bartimeu, today, ele disse: if you have faith, se você tiver fé, call out clame on the name of no nome Jesus. de Jesus. He knows Ele conhece everything, todas as coisas, anything, tudo, all the things todas as that coisas you need in your das quais life, você precisa na sua from vida, relationships, relacionamento, finances, finanças, healing, cura, salvation, salvação, relationships, relacionamento, all the different todas things, as coisas diversas, whatever you need, tudo que você precisa, even when you speak in até your mesmo heart, no seu coração, but you have to believe. mas você tem que crer. Who has faith in Quem Jesus tem fé today? em Jesus hoje? Lift up your Levante hands. sua mão. Hallelujah. And Aleluia. all those that are lifting up their Você que hands, levantou suas mãos, let's just make a declaration. vamos fazer uma declaração. Because the Bible says Que a Bíblia diz to call out, para clamarmos, to confess it. para confessar. And if you can't speak, E your heart can call out. se você não consegue falar, o seu coração pode clamar. Because Porque it's out of the abundance of the heart, a boca fala the mouth can o que o speak. coração está cheio. And even if you're deaf, Até mesmo se você your estiver heart can speak to surdo, God. ou cego, surdo, seu coração Many vai of poder you ouvir ou falar. Might see me right here, Ele pode ver você aqui, but you're so spiritually blind. mas às vezes você é tão cego You've espiritualmente, been so religious. tem sido tão religioso, You've been in this denomination. você tem I'm not going ido to name and até put down any other religions. visitando outras denominações, não vou falar nome de But denominação, there's only one mas name só tem um nome that we're saved pela by. qual importa que sejamos In salvos. the name of E esse nome Jesus. é Jesus. Hallelujah. Aleluias! Father, we thank you, God, Aleluia! because it is this gospel Esse é o evangelho. and it is this kingdom. Esse é o reino. You said go into all the Ele world fala: ide por todo and mundo preach e the pregue kingdom esse reino of God. de Deus, Not my religion, não por religião, not my doctrine, nem por doutrinas, not the way that I nem understand the da forma Bible, que eu interpreto a Bíblia, but the kingdom não, of God. mas o reino And de the Deus kingdom of God é o reino. is not by E o reino de Deus observation. não é por observação. It is within. O reino de Deus está dentro. And if you want the E se kingdom, você quer o reino, Jesus Christ Jesus Cristo, is the kingdom Ele é o reino. of God. O reino de He Deus. is the King Ele é o rei of kings, dos reis. the Lord Ele of é lords, Senhor and it is dos His senhores. kingdom. Ele é o reino. And His E o kingdom reino dele is joy, é alegria, peace, é paz, é righteousness justiça in the Holy no Spirit. Espírito So right Santo. now, if that's Então something agora, se you haven't encountered, Se você if that's something quiser ter um encontro you want right e now, você tem alguma coisa que você quer que ele resolva, lift up your hands levante suas mãos and agora. let's pray together. Vamos orar juntos. And then we're going to kick the Então devil vamos chutar out Satanás of pela our bunda, life, out of our expulsar mind, da nossa out of vida, our bodies, expulsar da out nossa of our family, mente, do nosso corpo. just out. Vamos expulsá-lo Igbalo the e devil. vamos expulsar Satanás. Father, right now, Repita: Pai, in the agora, name of Jesus, no nome de Jesus. God, I believe Eu acredito
Jesus, I believe Jesus, eu acredito that you died on the cross que você morreu na cruz for me por mim, because you love me. porque você me ama. And I E believe eu acredito you rose from the que você dead. ressuscitou dentre os mortos. So I ask you Então eu te peço to forgive me para me perdoar for all my de sins. todos os meus pecados. I confess Eu confesso and I give it to you. e eu entrego a você My past, o meu passado, my sin, meus pecados, all of it. tudo. And God, E Deus, I forgive eu perdoo everyone todos, who has todos aqueles sinned against que me. pecaram contra mim. And God, right now, Deus, agora, thank you obrigado for saving me. por me salvar. Right now, I bind the devil. Agora eu repreendo Satanás. I bind the Eu lies. repreendo as mentiras. I bind the infirmity. Eu repreendo a enfermidade. I bind the sickness. Eu repreendo a enfermidade. I Doenças. bind the religion. Eu repreendo a religião. I bind fornication. Repreendo fornicação. I bind bondage. Eu repreendo escravidão. And I renounce it. E eu renuncio. Tell him I renounce you, Satan. Diga, Satanás, eu renuncio. I cut off every connection, Eu corto toda a conexão, every agreement toda a with the concordância devil, com Satanás, with his kingdom, com o reino dele, with his torment, com os tormentos and dele with his fear. e com o medo dele. Because there is no fear Porque não tem medo in love. em amor. That God Que Deus, is love. Ele é amor And there is no e fear não tem medo in love. no amor. Only in Satan. Somente em Satanás tem medo. That is how he operates his kingdom. Ele opera dessa forma. So right now we bind Então fear. agora repreendemos o medo And we loose it. e damos uma ordem. Sai! 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 We cite the devil. Sai! We cite the Sai! lies. Sai! And we Sai! ask, right now we ask Father, we ask now for bread pelo pão for Jesus. de Jesus Cristo. And if we are the temple, E nós somos o templo. then he's the bread E Ele é o pão that we put que nós on the colocamos table na right mesa now. agora. In the mighty name. No nome de Jesus. Go pray for this woman right here. With the power of God's touching her right O poder de now. Deus já está tocando. Just bring her up here. Pode Bring her trazer. in the glory. God's cleaning house right now. Thank you, Father. Obrigado, Pai. No devil Ei, Satanás! will be in the presence of Nenhum God. demônio vai suportar a presença de Sometimes Deus. they've been hiding in you. Nenhum. Quando você quer? All your life they've been hiding in corners. But not today. Hoje, Don't let the devil now. Let's not let the enemy get distracted. não deixe- Hey, sit down. It's not funny. fica sentado aí. What's funny? Não deixe distração, nenhuma distração Why is that agora. funny? Ei, não é engraçado. Fica sentado. Laugh at the devil. He'll Não ri porque não é engraçado. Senão, se It's not você funny. rir, It's amazing. é It's incrível. awesome. Isso é incrível, o poder de Deus. Jesus is here. Jesus está aqui. Jesus is here. Jesus está aqui. Say right now. Agora, Jesus, Jesus, fill my house. enche a minha casa. Fill me with your bread. Enche-me com teu pão. If I'm the temple Eu sou o seu of the templo. Holy Spirit, Espírito Santo, then that means enche-me. Jesus Jesus, is the high priest Ele é o sumo that puts his sacerdote. bread Ele traz o seu pão on the table, na mesa. puts his word Ele traz a on the palavra table. na mesa. Right now I charge you to go right now in Jesus' name. Peace. Peace. Be still. Be still. Be still.
still. Satan, come out right now. Every macumba spirit out. Did we bring the sheets? Where are they? Tell Ron to go get them. Come on right now in the body of the macumba spirit. And right now, Agora! We didn't bring the sheets? Come on, guys. so Então, now we're gonna start a prayer line vamos começar a fazer uma fila para oração. here for healing, Para cura, deliverance, libertação or whatever you need. e o que você precisar. Today is your day. Hoje é o seu dia. Right, he said, A Bíblia diz, do you have faith? você tem fé. I believe there's blind people Eu here today. acredito que tem pessoas cegas aqui I believe hoje. there's deaf people Há here today. pessoas cegas, surdas, There's nothing pessoas mortas, impossible mas não há nada for the Creator. impossível para o Criador. The one who knew no sin Aquele que não conheceu o died pecado, on the cross. ele morreu na cruz. By His stripes, Pelas suas pisaduras, we are healed. nós somos sarados. Hallelujah. Aleluia!